Fala, minha gente, sejam todos bem-vindos. Mais um Better Together começando. Eu sou a Gi, mentora da Better, porque juntos sempre é melhor e é por isso que eu estou aqui para a gente falar de coisas que acontecem com a gente e de como superar, de como nos ajudar aí, nos ajudarmos mutuamente. Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, que é como desenvolver a inteligência emocional para que você possa ser uma pessoa mais inteligente emocional e conseguir enfrentar os desafios do dia a dia aí, seja na empresa, seja na vida, na família, no seu convívio diário e convívio social. Porque hoje realmente a inteligência emocional é a pauta do século. É a pauta do século, todo mundo fala disso, mas a gente não vai falar disso porque todo mundo fala disso. A gente vai falar disso porque realmente é muito, muito importante. Eu vou trazer dados aqui para convencer você do quanto você precisa desenvolver e buscar desenvolver a inteligência emocional. Mas antes disso, eu vou pedir o que todo mundo pede, né, gente? Vamos curtir, vamos compartilhar, comenta, deixa o comentário. Vocês sabem que eu gosto de interagir com vocês. Coloca lá o que você já vivenciou com relação à inteligência emocional ou falta de inteligência emocional, seja da sua parte ou seja da parte de com quem você convive. Vamos falar dos desafios aí diários e hoje principalmente no âmbito da empresa, né, do trabalho, dia a dia corporativo, é exigida sim a inteligência emocional, tá bom? A gente vai falar disso aqui juntinhos no Better Together, no nosso segundo episódio. Tô muito orgulhosa, gente, muito orgulhosa, porque a gente já tá no segundo episódio. Nossa, Gi, mas segundo ainda é só o começo. Sim, mas toda grande construção começa com os primeiros passos, né? Toda grande jornada começa com o primeiro passo. E a gente já tá aqui no segundo episódio, totalmente ligado ao primeiro tema. O primeiro tema a gente falou de como lidar com pessoas difíceis e lá eu já falei para vocês que a primeira dica é desenvolver a sua própria inteligência emocional. Então vem hoje complementar para você. Se você perdeu o primeiro episódio, corre lá depois desse para você entender como lidar com pessoas difíceis que todo mundo com certeza tem. Vamos lá, eu vou falar de alguns dados para te convencer, né? Segundo Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, inclusive ele tem a grande obra-prima chamada Inteligência Emocional, o livro, um best-seller. Ele atribui até 80% do sucesso de um adulto à inteligência emocional e não a quociente de inteligência, aquele famoso QI. Ou seja, ele fala que o QE ele é mais determinante do sucesso de um profissional adulto do que o QI. E muitas vezes, né, por vezes, a gente valorizava muito mais o QI. Inclusive tem testes. A pergunta é, quanto é o seu QI? É mais de 130? É mais de 140? É um gênio, né? Se valorizou muito a figura do gênio, a figura do inteligente. Mas agora a nossa discussão vai além, não é mais o inteligente intelectual, aquele que tira nota 10, estuda muito bem e absorve bem o conhecimento técnico, mas sim muito mais voltada à habilidade comportamental, que a gente chama de soft skills, versus hard skills. Hard skills não deixa de ser importante, tá, pessoal? Nós precisamos ter conhecimentos técnicos, habilidades técnicas, porque é a base, né, do que a gente pratica e do que a gente exerce como profissionais do mercado. Mas por si só não basta. Só para você entender, quantas pessoas você já conheceu que são tecnicamente muito boas, mas têm um baixo nível de inteligência emocional? Tem dificuldades para exercer empatia, tem dificuldades para ter habilidades sociais, tem baixa inteligência social, não consegue se comunicar muito bem, não tem um bom grau de autorregulação, ou seja, não se controla muito bem. Então, o conhecimento técnico, ele é importante, mas precisa ser somado à habilidade comportamental que gira em torno da inteligência emocional, tá? Um outro dado importante, segundo a Harvard Business Review, que é a revista de gestão da Harvard, ela pesquisou e disse o seguinte: até 80% das competências que diferenciam bons profissionais, ou seja, os melhores profissionais nas melhores empresas, são atribuídas, na verdade, à inteligência emocional também. Resumindo, levantaram quem são os melhores profissionais das empresas. Pesquisaram o que essas pessoas têm de diferente e verificaram que
a predominância de competências que essas pessoas tinham eram, na verdade, inteligência emocional. Era inteligência emocional. Outro dado importante, segundo a Page Group, 3 soft skills mais valorizadas pelas grandes empresas do Brasil são, nesta ordem, inteligência emocional, trabalho em equipe, comunicação assertiva. Aqui eu vou desconstruir um pouquinho esses dados, porque, na verdade, para você ser capaz de trabalhar em equipe e ter uma boa comunicação, você necessariamente tem que ter um bom nível de inteligência emocional. Então, é como se fosse uma única soft skill mais valorizada pelas empresas, grandes empresas no Brasil. Seria a inteligência emocional, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho que é impossível você ter um bom trabalho em equipe, ter uma boa habilidade de teamwork e ter uma boa habilidade de comunicação se você não tiver inteligência emocional. É impossível, porque faz parte das dimensões da inteligência emocional. Segundo a Career Builder, 71% dos executivos de RH valorizam hoje mais a inteligência emocional do que o quociente de inteligência. Então, quando a gente começou falando que hoje o mercado valoriza muito mais a inteligência emocional, é isso. Como hoje a informação é muito difundida, o acesso à educação, a formação, ele melhorou muito. Em termos de habilidade técnica, é mais fácil você encontrar. Quem aí é recrutador, quem aí trabalha com hunting sabe disso, né? Então, assim, muitas coisas técnicas você encontra currículos iguais ou similares, formações similares. Mas onde que pega mesmo, né? No comportamental. No comportamental, nessa capacidade de interagir, de liderar, habilidade comportamental, que gira em torno da inteligência emocional. Então, eu tenho dados também, não estão aqui hoje, mas dados dizendo e mostrando, apontando que hoje muitas vagas, principalmente vagas de liderança, não são preenchidas, C-levels, né, ou vagas de gestão, não são preenchidas, não por falta de conhecimento técnico ou formação de excelência, mas porque falta o quê? Justamente habilidade comportamental. Olha que dados interessantes, hein? Segundo uma pesquisa da Universidade de Berkeley, a inteligência emocional determina o sucesso profissional 4 vezes mais do que o quociente de inteligência. Então, nós temos de um lado aquelas pessoas consideradas super inteligentes, mas não necessariamente elas são profissionalmente bem-sucedidas, né? O que determina isso, 400% a mais, é justamente a inteligência emocional. Caramba, Gi, então é muito importante a inteligência emocional, né? Eu deveria buscar isso em primeiro lugar. Sim. Hoje, ainda é um grande erro as pessoas ficarem procurando o tempo todo só turbinar o currículo com cursos que basicamente são buscar o que? É buscar habilidades técnicas. Vocês podem ver, pega os seus últimos cursos. Quais desses cursos ou quanto desses cursos tem a ver com a inteligência emocional? Eu tenho quase certeza, vou me arriscar aqui, que a maioria dos cursos que você fez nos últimos anos é algo técnico, se diz respeito a algo técnico, né? Porque é uma tendência das pessoas quererem turbinar currículo com algo técnico. Mas se a gente se baseasse de fato nesses dados que são alarmantes, estamos falando com uma relação direta a se destacar na empresa, né? Índices determinantes do sucesso de uma pessoa, índices determinantes de soft skills mais valorizadas pelas melhores empresas. O que a gente deveria priorizar hoje? Buscar a inteligência emocional. E por fim, um dado bem interessante, segundo a Page Personnel, 90% dos casos de demissão estão ligados, então, à falta de inteligência emocional. Você aí que já viu isso, vivenciou isso e com certeza já viu alguma coisa nesse sentido. Às vezes o cara lá é muito bom tecnicamente, não tem o que falar, mas ele não consegue persistir naquele lugar, naquela posição, porque justamente lhe faltou a inteligência emocional. Se não é o seu caso, com certeza você viu o caso de alguém. Então a gente precisa realmente atentar a esse assunto. E aí eu fecho esses dados falando o quê? Por isso a gente deveria educar as emoções tanto quanto a gente educa o intelecto. A gente busca formação técnica, a gente busca formação em graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, um monte de curso, atualizações,
mas dificilmente vejo pessoas buscando educar as emoções, buscando uma mentoria em inteligência emocional, buscando realmente um trabalho de autodesenvolvimento voltado para a inteligência emocional. Eu deixo justamente esse desafio para você com base nestes dados. Eu não estou falando que esse assunto é importante porque eu acho importante. Eu trouxe dados objetivos para você basear aí essa conclusão, tá? Quando a gente fala de inteligência emocional, pessoal, tenho certeza que todo mundo aqui tem desafios no trabalho. Gi, os meus desafios são gigantes, os seus e os nossos, né? Todo mundo aqui tem um desafio, um leão para matar todos os dias, tá certo? Muitas vezes a gente precisa de inteligência emocional para lidar com questões financeiras. Me fala aí, né? Se você é um cara que fala, eu não tenho nenhum problema financeiro, nenhuma questão financeira. Deixa no comentário o segredo aí que eu também quero saber, né? Relacionamentos exigem muita inteligência emocional. E aqui relacionamentos de todas as ordens, né? Com família, amigos, companheiros, na empresa, com líderes, equipes. A gente precisa. Temos que gerenciar nossas emoções com relação à carreira, às inseguranças, medos, desafios, crescimento. Tudo isso exige que nós tenhamos as emoções em dia, em ordem, mudanças que acontecem em nossa vida, muitas vezes mudanças abruptas, a gente precisa lidar com isso. Ansiedades, família em geral, futuro, erros e falhas. Ou seja, tudo que faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, exige que tenhamos uma boa inteligência emocional. Aqui também está mais um exemplo. Aquele conhecimento técnico, você não usa todo o tempo da sua vida. Muitas vezes você vai usar naquele momento ali da aplicação, né, no trabalho, para resolver um determinado problema. Mas a inteligência emocional, ela é usada para tudo na vida, para tudo, desde a hora que você acorda e aí começam os desafios do dia a dia, independentemente do contexto do ambiente, você vai precisar. Por isso que ela tem que ser a prioridade. Porque não há um momento sequer ou uma parte da nossa vida sequer que não necessite da inteligência emocional. Quando a gente fala de inteligência emocional, basicamente são duas coisas. A inteligência emocional é reconhecer, identificar e entender as próprias emoções e também reconhecer, identificar e entender as emoções dos outros. Ter essa capacidade é o que nós chamamos de inteligência emocional. Nossa, Gi, eu não entendo nem a mim mesma, eu não consigo gerenciar nem as minhas emoções, que dirá, né, entender ou compreender as emoções dos outros. Pois é, por isso que é tão difícil ter inteligência emocional no nível ideal. Mas a inteligência emocional completa tem essa parte interna, conosco, consigo mesmo, e também essa parte externa da interação social. Tá? Quem consegue fazer tudo isso é quem tem realmente a inteligência emocional. E aí, que dicas práticas eu quero deixar para vocês? Eu quero que vocês entendam o que é inteligência emocional em relação às suas dimensões. A inteligência emocional, muita gente acha que é não chorar, não ser muito emotivo, não explodir, não ser muito agressivo quando pisam no seu calo, mas não é só isso é só uma pontinha do iceberg. A inteligência emocional é um conjunto de 5 dimensões e você tem que ter as 5 dimensões bem desenvolvidas para você dizer, eu tenho realmente uma boa inteligência emocional. E tudo começa, com autoconhecimento. Quem não tem um bom grau de autoconhecimento não tem inteligência emocional. E olha, muita gente se arrisca a conhecer mais o outro do que a si mesmo. Vocês sabiam que um estudo muito interessante da Harvard mostrou o seguinte, que a cada 10 pessoas, 8 a 9 afirmavam se conhecer muito bem. Eu me conheço muito bem, as minhas forças, as minhas habilidades, as minhas fraquezas, eu sei o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero. Mas aplicado um teste objetivo para provar quanto realmente dessas pessoas que diziam se conhecer muito bem, de fato se conheciam muito bem ou tinham um bom grau de autoconhecimento, o índice caiu para 2. Ou seja, a cada 10 pessoas que diziam se conhecer muito bem, apenas 2 pessoas de fato se conheciam bem ou tinham um bom nível de autoconhecimento. Isso faz com que a gente conclua que a maioria das pessoas vive no auto-engano. A gente tem a sensação, uma falsa sensação
de que de fato se conhece bem, mas não se conhece. Nós somos um poço de coisas para explorar, pessoal. Você tem que se explorar, né? A gente acha que se conhece, mas a verdade é que também, né, ninguém para a vida para explorar a si mesmo ou para entrar numa jornada de autoconhecimento. Todo mundo tem uma rotina maluca para seguir, para tocar. Todo mundo, né, tem que acordar, já tem que tocar os compromissos do dia a dia. Então ninguém vai parar a vida para vou me estudar, eu vou analisar o meu sentimento, eu vou analisar de onde vêm essas percepções, de onde vêm essas minhas emoções, quais são os meus gatilhos, quais são os meus bloqueios. Ninguém para a vida para isso. A não ser que realmente a coisa pegue, a não ser que realmente comece a prejudicar o seu comportamento, a gente tem algum prejuízo realmente material ou físico, emocional, aí vai buscar uma terapia, vai buscar um trabalho de coaching, vai trabalhar uma mentoria e vai se descobrindo um pouquinho, mas fora isso, ninguém voluntariamente ou proativamente entra numa jornada de autoconhecimento. Mas aqui eu quero te convidar a fazer isso. Porque o primeiro passo da inteligência emocional é o autoconhecimento. E o autoconhecimento é importante porque quando a gente fala de gestão das emoções, ou seja, ter inteligência emocional, a gente está aplicando a mesma premissa que se aplica a toda forma de gestão, que é não se gerencia aquilo que a gente não conhece. Isso vale para negócios, vale para pessoas, equipes, qualquer coisa na vida que a gente queira administrar, não se administra, não se gerencia aquilo que não se conhece. Mesma coisa com as suas emoções, você não consegue gerenciar, controlar, usar da forma certa aquilo que você não conhece. Por isso que tudo começa com autoconhecimento. Faz sentido? E aí vem o segundo ponto. A autorregulação é a segunda dimensão da inteligência emocional. Então, a partir do momento que eu me conheço, agora sim sou capaz de me regular da forma certa. Eu consigo controlar as minhas emoções, gerenciar as minhas emoções, regular as minhas emoções. E eu quero deixar aqui muito claro para você, nós controlamos as emoções e nunca o contrário. Nada que é feito com base no calor das emoções gera motivo de orgulho. Geralmente, tudo que a gente faz no calor das emoções gera arrependimento. Então, a gente precisa ser capaz de gerenciar as emoções. Isso só é possível com o autoconhecimento. A terceira dimensão é a automotivação. Uma pessoa inteligente emocional, ela é automotivada, ou seja, ela não depende de fatores externos ou de terceiros para ter um motivo para realizar ou não realizar algo. Ela faz porque ela mesma está motivada a ou não vê um motivo para. E aqui eu gosto de sempre deixar essa frase. Nunca delegue a terceiros um motivo para você fazer ou não fazer alguma coisa. Isso tem que vir de você. Então, você que está num trabalho, na empresa, faça o trabalho bem feito, não porque alguém vai elogiar, não porque você quer aparecer, não é nada disso. Porque você é suficientemente motivado a fazer bem feito. Você gosta de fazer as coisas bem feito e entregar com excelência. Eu não vou fazer porque o fulano tal, porque o beltrano tal. Eu faço porque o ciclano tal. Gente, as minhas ações não podem se justificar ou se basear na conduta do outro. Não vou fazer porque o outro disse, vou fazer porque o outro falou. Não, eu faço porque eu sei que eu tenho que fazer, faço porque é o meu compromisso, é a minha responsabilidade e eu sou uma pessoa autorresponsável, automotivada. Então, uma pessoa inteligente emocional nunca fica dando desculpas de terceiros, desculpas a outrem, né, a outros, para dizer por que faz ou por que não faz. Então, também não é guiado só por reconhecimento, por elogio. Claro que estes atos nos alimentam, nos engajam, dá um up. Quem não quer ter o ego massageado, né? Mas não pode ser um motivo primário, um motivo fundamental para você fazer ou não fazer alguma coisa. Você tem que fazer algo porque acredita, porque você quer, e deixar de fazer porque você não quer e porque você não acha certo, enfim, tem que vir de você. E aí a quarta dimensão da inteligência emocional é a empatia. Agora que eu me conheço, consigo me regular e sou automotivada, posso me arriscar a entender o outro. E a empatia é realmente tomada de perspectiva, não é apenas calçar a sandália aos outros, né? É entender aquela situação, entender um problema sob a ótica daquela pessoa. Então, por mais que eu não entenda, eu não ache aquilo tão grave ou eu não ache aquilo tão triste, eu devo pensar,
Se eu sou aquela pessoa, naquela condição, naquele contexto, com aquela construção de vida, com aqueles temores, com aqueles anseios. Ah, eu entendo porque ele está se sentindo tão triste com essa situação. Ah, agora eu entendo porque ele realmente está tão chateado com isso. Aqui eu deixo um parênteses. Empatizar não é concordar. Eu posso continuar não concordando com a ação do outro, com a posição do outro, mas eu consigo compreender o porquê do outro olhar para aquela situação naquela perspectiva, tá? Um dia lá para frente a gente ainda vai falar num dos próximos episódios sobre a empatia, com profundidade, porque com certeza isso faz de você uma pessoa muito melhor. Porque, na verdade, as pessoas sempre julgam as outras com a sua própria caixinha. E a empatia é olhar para as situações com a caixinha do outro. É um exercício difícil. E por último, a última dimensão da inteligência emocional é habilidades sociais. Justamente você ser capaz de interagir, manter bons relacionamentos interpessoais com uma boa comunicação. Pessoas inteligentes e emocionais têm uma boa comunicação, mantêm bons relacionamentos interpessoais. Também vai ser pauta própria de um episódio nosso aqui do Better Together, tá? Não dá pra gente endereçar tudo isso em alguns minutos, né, gente? Cada assunto desse rende aí, se não vários episódios aqui do nosso programa. Mas eu queria trazer para você justamente isso, que a dimensão da inteligência emocional não é apenas trabalhar a causa, a consequência, a consequência. Ah, eu queria saber como não explodir. Eu queria saber como não ir do 0 ao 100. Eu queria saber como não chorar quando eu tô com um problema. Como gerenciar minhas emoções. É muito mais fundo. A gente tem que tratar a causa. Tem que entrar numa jornada de autoconhecimento. Tem que saber se autorregular com base nesse autoconhecimento. Entendendo o porquê das coisas, dos gatilhos e dos bloqueios. Tem que trabalhar automotivação. Tem que trabalhar empatia. Tem que trabalhar habilidades sociais. Então tem que trabalhar essas 5 dimensões por completo para que você possa realmente atingir uma inteligência emocional bacana. É isso, gente. Hoje tem uma pincelada nesse assunto. O que vocês acharam? Espero que tenha ajudado vocês. Mas, Gi, eu gostaria muito de trabalhar uma jornada de autoconhecimento. Quero me descobrir justamente para poder me gerenciar melhor. Vem falar com a gente na Better. A gente tem programas de mentoria voltados só para desenvolver a inteligência emocional. Gi, eu gostaria de trabalhar um programa de desenvolvimento de inteligência emocional nas equipes da minha empresa. Vem falar com a gente também. Nós temos um programa de desenvolvimento de inteligência emocional para times e equipes, inclusive de alto desempenho. Então, vem falar com a gente, ó. Tá aqui embaixo o canal, as nossas redes sociais, nosso canal, nosso site. Conheça um pouco do nosso trabalho e eu tenho certeza que posso afirmar para vocês, é 100% de aproveitamento. Não tem um mentorando nosso que venha nos procurar, pessoas que trabalharam esse tema com a gente, que não saiam com comportamento mudado e transformado. Que afinal de contas, o lema da Better qual é? A Better transforma. Se não for para transformar a gente em pessoas melhores, não tem razão de ser aqui o nosso trabalho. Pessoal, vocês viram como é importante, né? Tudo isso vai ditar o quanto você pode ser bem-sucedido ou não. Então, busquem sim a inteligência emocional. Busquem aprender e se desenvolver, tá bom? Olha, hoje eu tô muito feliz. Terminamos aqui mais um episódio. Já deixou a curtida? Já compartilhou? Já comentou? Já deu 5 estrelas lá no Spotify? Por favor, vamos fomentar o nosso trabalho aqui. Semana que vem tem mais um episódio bacana. Nossa programação tá muito boa esse ano, hein? Tá muito legal. Nós já temos a programação toda aí para todo esse segundo semestre. Vai estar bem bacana, com certeza assuntos que ajudam você a refletir e a ser melhor, porque junto é melhor e a gente está compartilhando com vocês. Super beijo, super abraço, fiquem com Deus, até a próxima segunda-feira.